Nos primeiros segundos, imagine um homem simples, pescador, que teve a vida transformada ao encontrar o Messias. André, o primeiro discípulo, não apenas seguiu Jesus, mas trouxe seu irmão Pedro à fé, mudando para sempre a história do cristianismo. Essa é a força de quem se abre ao chamado divino. André, cujo nome significa homem viril, era um homem do povo, acostumado ao trabalho árduo nas águas da Galileia. Mas sua vida mudou radicalmente quando ouviu João Batista apontar para Jesus e dizer: "Eis o Cordeiro de Deus." Naquele momento, André deixou de ser apenas um pescador de peixes e se tornou um pescador de homens, o primeiro a se comprometer com a missão de Cristo. Esse é o canal Bíblia em Cores, lugar onde histórias sagradas ganham vida, cores e sentido para o seu dia a dia. Aqui, a narrativa bíblica é contada com profundidade, respeito e um toque de acolhimento, para que você se sinta parte dessa grande família da fé. Nosso objetivo é trazer luz para a sua caminhada, mostrando como personagens bíblicos como André enfrentaram desafios, superaram medos e viveram experiências transformadoras. Queremos que você se inspire, se fortaleça e encontre esperança em cada relato, assim como André encontrou no encontro com Jesus. Hoje, vamos mergulhar juntos na jornada de André, o primeiro apóstolo de Jesus Cristo. Sua história é marcada por fé, lealdade e missão, temas que ainda ressoam em nossos corações. Prepare-se para descobrir como um simples pescador se tornou um dos pilares da igreja e como sua vida pode inspirar a sua própria caminhada. André não foi escolhido por ser o mais eloquente, o mais rico ou o mais popular. Ele foi escolhido por estar aberto ao novo, por ser fiel, por acreditar que Deus pode transformar vidas e histórias. A história de André começa em Betsaída, uma pequena cidade às margens do Mar da Galileia, onde ele vivia com seu irmão Simão, conhecido como Pedro. Ambos eram pescadores, acostumados ao trabalho duro e à vida simples. Mas André tinha um coração inquieto, buscava algo mais, algo que desse sentido à sua existência. Por isso, antes de conhecer Jesus, ele já era discípulo de João Batista, o profeta que preparou o caminho para o Messias. Foi no encontro com João Batista que André ouviu as palavras que mudariam sua vida. Eis o Cordeiro de Deus. A partir daquele momento, André seguiu Jesus, tornando-se o primeiro discípulo. Mas a história de André não para aí. Ele não guardou esse encontro apenas para si. Logo após conhecer Jesus, André correu até seu irmão Simão e disse: "Encontramos o Messias." Esse gesto simples, mas profundo, mostra o coração missionário de André. Ele não se contentou em ser apenas um seguidor, quis compartilhar a boa notícia com quem estava próximo. Esse é o primeiro grande ensinamento da vida de André: a importância de levar as pessoas que amamos para perto de Jesus. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer em detalhes a trajetória de André, desde seu chamado, passando por momentos de dúvida, alegria, desafios e, finalmente, seu martírio. Vamos refletir juntos sobre como a fé, a lealdade e a missão foram pilares em sua vida e como esses valores podem transformar a sua história também. Prepare-se para se emocionar, se inspirar e se fortalecer na fé, porque a história de André é, acima de tudo, uma história de esperança. Se você já sentiu que sua vida precisa de um novo sentido, se já buscou algo maior, se já desejou ser instrumento de transformação na vida de alguém, então essa história é para você. André nos mostra que não importa de onde viemos, mas para onde vamos quando respondemos ao chamado de Deus. E assim como ele, você também pode ser um canal de bênção para o mundo. Se você quer fazer parte dessa comunidade de fé, esperança e acolhimento, inscreva-se no canal Bíblia em Cores. Assim, você não perde nenhuma história inspiradora e caminha conosco rumo a uma vida mais plena e cheia de propósito. Inscreva-se agora e permita que Deus transforme sua história, assim como transformou a de André.
Para compreender profundamente a história de André, é fundamental mergulhar no contexto em que ela se desenrola. André, cujo nome significa homem viril ou corajoso, é um dos personagens mais emblemáticos do Novo Testamento, embora muitas vezes ofuscado pela figura de seu irmão, Simão Pedro. Ele nasceu em Betsaída, uma pequena cidade à margem do Mar da Galileia, região conhecida por sua beleza natural, mas também por ser um local de trabalho árduo, onde famílias viviam da pesca, enfrentando desafios diários para garantir o sustento. A vida de André, antes do encontro com Jesus, era marcada pela rotina simples de pescador. Junto com seu irmão Pedro, ele trabalhava nas águas do Mar da Galileia, enfrentando noites em claro, tempestades e a incerteza do que o dia seguinte traria. Esse cenário é importante porque revela a humanidade de André. Ele era um homem comum, como tantos de nós, que buscava sentido e propósito além do trabalho cotidiano. Antes de seguir Jesus, André já era discípulo de João Batista, o profeta que preparava o caminho para o Messias, pregando o arrependimento e o batismo nas águas do Rio Jordão. O momento decisivo da vida de André acontece quando João Batista, ao ver Jesus passar, diz: "Eis o Cordeiro de Deus", João 1,36. André, movido por uma inquietação espiritual, segue Jesus e pergunta onde ele mora. Jesus responde: "Vinde e vede", João 1,39. Essa convivência inicial marca o começo de uma relação profunda e transformadora. André é, portanto, o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus, segundo o Evangelho de João, o que reforça sua importância na formação do grupo dos 12 apóstolos. A história de André está inserida no Novo Testamento, mais especificamente nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e com destaque no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42, encontramos o relato do chamado de André e de seu irmão Simão Pedro, em Mateus 4, 18, 20, Marcos 1, 16, 18 e Lucas 5. 1 e 11, André aparece como um dos primeiros discípulos chamados por Jesus, sempre ao lado de Pedro, seu irmão. Esses textos mostram que André não apenas respondeu ao chamado de Jesus, mas também foi responsável por levar Pedro até ele, tornando-se um exemplo de missionário que compartilha a fé com aqueles que ama. O contexto histórico é fundamental para entender a relevância de André. Ele viveu em uma época de dominação romana sobre Israel, quando o povo judeu ansiava por libertação e esperava a vinda do Messias. A Galileia, região onde André nasceu e viveu, era conhecida por sua diversidade cultural e religiosa, o que tornava o ambiente propício para o surgimento de movimentos de renovação espiritual. André, ao seguir Jesus, abraça uma nova esperança, não apenas para si, mas para todo o seu povo. Além disso, a história de André nos ensina sobre a importância da comunidade e do testemunho. Ele não guardou para si a experiência do encontro com Jesus, mas imediatamente compartilhou com seu irmão, dizendo: "Encontramos o Messias", João 1,41. Esse gesto simples, mas profundo, mostra o coração missionário de André, disposto a levar outras pessoas para perto de Cristo. André nos lembra que a fé não é uma jornada solitária, mas uma experiência compartilhada, que se fortalece na comunidade e no acolhimento mútuo. Ao contextualizar a história de André, percebemos o quanto ela está conectada com a realidade de muitos de nós hoje. Assim como André, podemos nos sentir limitados por nossas origens, profissões ou circunstâncias. Mas o encontro com Jesus tem o poder de transformar nossa história e nos abrir para uma vida de propósito e missão. A narrativa de André nos convida a refletir sobre nosso próprio chamado, sobre a importância de compartilhar a fé e sobre o valor da comunidade em nossa caminhada espiritual.
A história de André não é apenas um relato do passado, mas uma fonte de inspiração para quem busca sentido, esperança e um novo começo. Ela nos mostra que, independentemente de quem somos ou de onde viemos, podemos ser instrumentos de transformação quando respondemos ao chamado de Deus, com fé, lealdade e disposição para servir. Se você já se sentiu chamado para algo maior como André, compartilhe nos comentários como foi esse momento em sua vida. Sua história pode inspirar outras pessoas a buscarem um novo sentido e propósito. Comente e faça parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. O chamado de André para seguir Jesus foi apenas o início de uma jornada transformadora. Após aquele encontro marcante às margens do Rio Jordão, André não se contentou em ser apenas mais um seguidor. Ele imediatamente partiu em busca de seu irmão Simão Pedro, ansioso para compartilhar a boa notícia. Encontramos o Messias. João 1:41. Esse gesto simples, mas profundamente significativo, revela o coração missionário de André. Ele não guardou para si a experiência do encontro com Jesus, mas se tornou um canal de bênção para sua própria família, levando Pedro até o Mestre. Assim, André se tornou o primeiro evangelista, aquele que apresenta Jesus a outra pessoa, demonstrando que a fé genuína sempre deseja ser compartilhada. A relação entre André e Pedro é um dos pontos centrais da narrativa. André, apesar de ser menos mencionado nos evangelhos do que seu irmão, desempenha um papel fundamental na formação do grupo dos discípulos. Ele é o elo que conecta Pedro a Jesus, mostrando que às vezes nossa missão é simplesmente apresentar às pessoas que amamos ao Salvador. Essa atitude de André nos ensina sobre a importância de sermos pontes, facilitadores de encontros transformadores, mesmo que não sejamos os protagonistas da história. À medida que André segue Jesus, ele participa ativamente de momentos marcantes do ministério do Mestre. Ele está presente na pesca milagrosa, Lucas 5:1-11, quando Jesus pede aos discípulos que lancem as redes ao mar após uma noite infrutífera. André, junto com Pedro, Tiago e João, testemunha o milagre da grande quantidade de peixes que quase faz as redes se romperem. Esse episódio é fundamental para a compreensão da missão dos discípulos. Jesus os chama para serem pescadores de homens, ou seja, para levar outras pessoas ao conhecimento do reino de Deus. André, como pescador experiente, compreende a metáfora e abraça a missão com dedicação. Outro momento marcante da vida de André é sua participação no milagre da multiplicação dos pães e peixes, João 6:8-9. Quando Jesus pergunta aos discípulos como alimentar a multidão, André é quem apresenta o menino com 5 pães e 2 peixes. Ele demonstra sensibilidade e atenção às necessidades das pessoas, mesmo diante de uma situação aparentemente impossível. André não sabia como Jesus faria o milagre, mas confiou que o Mestre poderia transformar o pouco em muito. Essa atitude de fé e disponibilidade é um grande exemplo para todos nós, que muitas vezes nos sentimos limitados diante dos desafios da vida. André também aparece em outros momentos do ministério de Jesus, sempre ao lado dos demais discípulos, aprendendo, servindo e crescendo na fé. Ele participa de conversas importantes, como quando os gregos querem ver Jesus, João 12:20-22. André, junto com Filipe, é quem apresenta os estrangeiros ao Mestre, mostrando que o Evangelho é para todos, sem distinção de raça, cultura ou origem. Esse episódio revela o coração acolhedor de André, sempre disposto a aproximar as pessoas de Jesus, independentemente de quem sejam. A relação de André com os outros discípulos é marcada pela humildade, pelo serviço e pela lealdade. Ele não busca destaque ou reconhecimento, mas se contenta em ser um instrumento nas mãos de Deus. André
É um exemplo de discípulo que serve em silêncio, sem alarde, mas com profundo impacto na vida daqueles que o cercam. Sua presença constante ao lado de Pedro, Tiago e João demonstra que a verdadeira liderança cristã não está no protagonismo, mas na disponibilidade para servir e abençoar. Ao longo do ministério de Jesus, André aprende lições valiosas sobre fé, confiança e obediência. Ele testemunha milagres, ouve ensinamentos profundos e participa de momentos de intimidade com o Mestre. André é um discípulo atento, que observa, questiona e busca compreender o sentido das palavras e ações de Jesus. Sua trajetória nos ensina que o discipulado é um processo de crescimento constante, marcado por desafios, dúvidas e conquistas. A história de André também nos mostra a importância da comunidade. Ele nunca está sozinho, sempre está ao lado de Pedro, dos outros discípulos e principalmente de Jesus. André nos lembra que a fé se fortalece na comunhão, no compartilhamento de experiências e no apoio mútuo. Ele é um exemplo de discípulo que valoriza as relações, que investe no próximo e que se alegra com o crescimento dos outros. No desenvolvimento inicial da narrativa, André se destaca como um homem de ação, de fé e de serviço. Ele não espera que as coisas aconteçam, mas toma a iniciativa de buscar Jesus, de levar seu irmão ao Mestre e de apresentar soluções diante dos desafios. André é um exemplo de discípulo que, mesmo sem ser o centro das atenções, faz a diferença na vida daqueles que o cercam. Essa fase da vida de André nos ensina que cada um de nós tem um papel importante no reino de Deus. Não precisamos ser os mais conhecidos, os mais eloquentes ou os mais destacados. Basta sermos fiéis, disponíveis e dispostos a servir como André. Sua história nos inspira a olhar para o próximo com amor, a compartilhar a fé com entusiasmo e a confiar que Deus pode transformar o pouco em muito, quando colocamos nossa vida em suas mãos. Se você se identificou com a história de André e acredita que Deus pode usar sua vida para abençoar outras pessoas, curta este vídeo. Sua curtida fortalece nossa comunidade de fé, esperança e acolhimento e ajuda a levar mensagens inspiradoras para quem mais precisa. Curta e compartilhe essa mensagem com quem precisa de um novo ânimo hoje. À medida que a história de André se desenvolve, chegamos ao clímax de sua jornada, onde experiências transformadoras, desafios e decisões cruciais moldam seu caráter e missão. O clímax da vida de André não está em um único evento espetacular, mas em uma série de situações que revelam sua fé, lealdade e coragem diante das adversidades e do chamado de Jesus. Um dos momentos mais marcantes do ministério de André acontece durante o episódio da multiplicação dos pães e peixes. João 6, 8, 9. Diante de uma multidão faminta e da pergunta de Jesus sobre como alimentar tantas pessoas, André é quem apresenta o menino com 5 pães e 2 peixes. Ele não tem a solução, mas não se cala diante do desafio. André demonstra sensibilidade ao perceber a necessidade do menino e coragem ao levar o pouco que existe até Jesus. Esse ato de fé é fundamental para o milagre que se segue. André nos ensina que, mesmo diante do impossível, devemos confiar e entregar o que temos nas mãos do Mestre. O milagre não acontece por mérito de André, mas porque ele foi canal de bênção, apresentando a necessidade e confiando na providência divina. Outro ponto alto da história de André é sua participação na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele está entre os discípulos que acompanham o Mestre naqueles dias decisivos, testemunhando a alegria do povo, mas também a tensão crescente com as autoridades religiosas. André vive a expectativa do reino de Deus, mas também enfrenta a incerteza do que está por vir. Ele aprende, junto com os outros discípulos, que seguir Jesus implica riscos, desafios e, muitas vezes, incompreensão.
Mesmo assim, André permanece fiel, demonstrando lealdade ao Mestre em todos os momentos. O clímax da narrativa também inclui o episódio em que gregos procuram ver Jesus, João 12, 20, 22. André, junto com Filipe, é quem apresenta esses estrangeiros ao Mestre. Esse momento é simbólico, pois mostra que a mensagem de Jesus não está restrita a um grupo ou nação, mas é destinada a todos os povos. André, mais uma vez, age como ponte, facilitando o acesso de pessoas distantes ao encontro com Cristo. Sua atitude revela um coração missionário, sempre disposto a aproximar pessoas de Jesus, independentemente de quem sejam. Durante a última ceia, André está presente, compartilhando da intimidade com Jesus e dos ensinamentos finais do Mestre. Ele ouve as palavras de despedida, de amor e de missão. Amem-se uns aos outros como eu os amei. João 13:34. André absorve essas lições, preparando-se para os desafios que virão após a partida de Jesus. Ele compreende que o discipulado não é apenas seguir, mas também servir, amar e testemunhar, mesmo diante da perseguição e da morte. O clímax da vida de André se completa com sua experiência após a ressurreição e ascensão de Jesus. Ele recebe o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, sendo capacitado para pregar o Evangelho com ousadia e poder. André se torna um dos pilares da igreja primitiva, levando a mensagem de Cristo a diferentes regiões, enfrentando perseguições, mas nunca perdendo a esperança. A tradição cristã relata que André pregou o Evangelho em regiões como a Grécia e a Ásia Menor, sendo martirizado na cidade de Patras, onde foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Mesmo diante da morte, André permaneceu fiel, testemunhando sua fé até o fim. Esses momentos de clímax na vida de André nos mostram que a verdadeira grandeza não está no reconhecimento humano, mas na fidelidade ao chamado de Deus. André não buscou destaque, mas se tornou um exemplo de discípulo missionário, que serve em silêncio, mas com profundo impacto. Sua vida é marcada pela coragem de enfrentar desafios, pela sensibilidade de perceber as necessidades do próximo e pela disposição de levar pessoas a Jesus, independentemente das circunstâncias. O clímax da narrativa de André nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios? Quantas vezes achamos que não temos nada a oferecer? A história de André nos ensina que Deus pode transformar o pouco em muito, quando entregamos nossa vida em suas mãos. Ele nos chama para sermos canais de bênção, para servirmos com amor e para testemunharmos com coragem, mesmo diante das dificuldades. André nos presenteia com a lição de que a missão cristã é para todos, não apenas para os mais conhecidos ou destacados. Cada um de nós, como André, pode fazer a diferença ao apresentar Jesus às pessoas ao nosso redor, ao servir com humildade e ao permanecer fiel, mesmo quando o caminho é difícil. Sua história é um convite a abraçarmos nossa missão com alegria, esperança e confiança no poder de Deus. Se a história de André tocou seu coração e te inspirou a ser um canal de bênção para outras pessoas, compartilhe este vídeo. Sua atitude pode levar esperança e fé a quem precisa de um novo ânimo. Compartilhe e faça parte dessa corrente de amor e acolhimento. A jornada de André, o primeiro apóstolo de Jesus Cristo, chega ao seu desfecho com lições profundas e uma mensagem que atravessa os séculos. Ao longo de sua vida, André se destacou não pelo protagonismo, mas pela fidelidade, pela humildade e pelo desejo sincero de servir. Sua trajetória nos mostra que a verdadeira grandeza está em ser canal de bênção para os outros, independentemente do reconhecimento humano. Depois de acompanhar Jesus em seus milagres, ensinamentos e momentos de intimidade,
André recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse foi o ponto de partida para uma nova fase de sua missão: levar o Evangelho a lugares distantes, enfrentando desafios, perseguições e, finalmente, o martírio. A tradição cristã relata que André pregou o Evangelho na região da Grécia e da Ásia Menor, sendo crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Mesmo diante da morte, ele permaneceu fiel, testemunhando sua fé até o último instante. O martírio de André não foi o fim de sua história, mas a consagração de uma vida inteira dedicada ao serviço e ao amor a Cristo. A história de André se conecta de maneira especial com a de seu irmão Pedro. Enquanto Pedro se tornou um dos líderes mais proeminentes da igreja primitiva, André permaneceu nos bastidores, mas não menos importante. Ele foi o primeiro a seguir Jesus, o primeiro a levar alguém ao Mestre e o primeiro a compreender que a missão cristã é para todos, não apenas para os mais destacados. André nos ensina que cada um tem um papel único no reino de Deus e que o mais importante não é o destaque, mas a fidelidade ao chamado. Os demais apóstolos também foram impactados pelo exemplo de André. Sua humildade, sua disposição para servir e sua coragem em enfrentar desafios inspiraram muitos a abraçarem a fé com entusiasmo e dedicação. André não buscou glória para si, mas se alegrou em ver o crescimento do reino de Deus através da vida de seus irmãos. Sua história nos lembra que a verdadeira liderança cristã é aquela que serve, que acolhe e que coloca o próximo em primeiro lugar. A grande mensagem da vida de André é a de que todos somos chamados a ser discípulos missionários, independentemente de nossa origem, profissão ou circunstâncias. André era um simples pescador, mas se tornou um dos pilares da igreja porque respondeu ao chamado de Jesus com fé, lealdade e disponibilidade para servir. Sua vida nos inspira a olhar para o próximo com amor, a compartilhar a fé com entusiasmo e a confiar que Deus pode transformar o pouco em muito quando colocamos nossa vida em suas mãos. Ao concluir a narrativa de André, percebemos que sua história não terminou com sua morte, mas continua viva em cada pessoa que, como ele, decide seguir Jesus e levar sua mensagem ao mundo. André nos presenteia com a certeza de que a missão cristã é para todos e que cada gesto de amor, cada ato de serviço e cada testemunho de fé fazem diferença no reino de Deus. A história de André nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios? Quantas vezes achamos que não temos nada a oferecer? André nos ensina que Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Ele nos chama para sermos canais de bênção, para servirmos com amor e para testemunharmos com coragem, mesmo diante das dificuldades. Que a vida de André inspire você a abraçar sua missão com alegria, esperança e confiança no poder de Deus. Que você, como André, seja um instrumento de transformação na vida daqueles que estão ao seu redor, levando esperança, fé e amor a quem mais precisa. Se você quer continuar se inspirando em histórias como a de André e fazer parte de uma comunidade de fé, esperança e acolhimento, inscreva-se no canal Bíblia em Cores. Assim, você não perde nenhuma mensagem transformadora e caminha conosco rumo a uma vida mais plena e cheia de propósito. Inscreva-se agora e permita que Deus transforme sua história, assim como transformou a de André. A história de André, apesar de acontecer há mais de 2000 anos, continua extremamente atual e relevante para todos nós. Os valores que ele viveu, fé, lealdade e missão, não ficaram presos ao passado, mas podem ser vividos por cada pessoa que busca sentido, propósito e transformação em sua vida.
Vamos refletir juntos sobre como os ensinamentos de André podem inspirar e orientar nossas escolhas, relacionamentos e atitudes no dia a dia. Fé para enfrentar desafios. Assim como André, muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos grandes desafios da vida. Pode ser uma crise no trabalho, uma dificuldade na família, uma doença ou até mesmo a sensação de que não temos nada a oferecer. André nos ensina que a fé não é ausência de medo, mas a coragem de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Ele apresentou ao mestre o menino com 5 pães e 2 peixes, sem saber como Jesus faria o milagre, mas confiando que ele poderia transformar o pouco em muito. Em nosso cotidiano, podemos aprender com André a entregar nossos problemas, sonhos e limitações nas mãos de Deus, confiando que Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Lealdade em tempos de incerteza. André permaneceu leal a Jesus em todos os momentos, mesmo quando o caminho ficou difícil e as perspectivas pareciam sombrias. Ele acompanhou o Mestre na entrada triunfal em Jerusalém, na última ceia e depois da ressurreição. Em nossos dias, a lealdade é um valor cada vez mais raro, mas extremamente necessário. Ser leal significa permanecer firme em nossos princípios, mesmo quando as circunstâncias mudam. É ser fiel a Deus, à família, aos amigos e à missão que recebemos. André nos inspira a cultivar relacionamentos sólidos, baseados na confiança e no respeito mútuo. Missão: ser canal de bênção para os outros. André não guardou para si a experiência do encontro com Jesus. Ele correu até seu irmão Pedro e disse: "Encontramos o Messias." Esse gesto simples, mas poderoso, mostra que a missão cristã começa em casa, no ambiente de trabalho, na escola, em qualquer lugar onde haja pessoas que precisam de esperança. Hoje, podemos ser como André, levando palavras de ânimo, gestos de amor e exemplos de fé para quem está ao nosso redor. Não precisamos ser pregadores famosos ou líderes destacados. Basta estarmos dispostos a servir e a compartilhar o amor de Deus com humildade e generosidade. Humildade e serviço. André nunca buscou destaque ou reconhecimento. Ele se contentou em ser um discípulo fiel, que servia em silêncio, mas com profundo impacto. Em um mundo que valoriza o sucesso, a fama e o protagonismo, André nos lembra que a verdadeira grandeza está em servir com amor, sem esperar nada em troca. Seja ajudando um colega de trabalho, ouvindo um amigo que precisa desabafar ou simplesmente sendo presença acolhedora, podemos seguir o exemplo de André e fazer a diferença onde estamos. Comunidade e acolhimento. A vida de André foi marcada pela comunidade. Ele sempre esteve ao lado de Pedro, dos outros discípulos e principalmente de Jesus. André nos ensina que a fé se fortalece na comunhão, no compartilhamento de experiências e no apoio mútuo. Em nossos dias, é fundamental cultivarmos comunidades saudáveis, onde haja espaço para o acolhimento, o perdão e o crescimento conjunto. Seja na igreja, no grupo de amigos ou na família, podemos ser agentes de união e esperança, assim como André foi. Coragem para testemunhar. André enfrentou perseguições, desafios e finalmente o martírio, mas nunca deixou de testemunhar sua fé. Em um tempo de relativismo e indiferença, somos chamados a ter coragem para defender nossos valores e compartilhar nossa esperança em Cristo. Isso não significa impor nossas convicções, mas viver com integridade e amor, sendo luz em meio às trevas, esperança em meio às dificuldades. A vida de André nos mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível manter a esperança. Ele confiou em Deus até o fim, sabendo que sua missão não terminava com a morte, mas continuava na vida daqueles que foram impactados por seu testemunho. Hoje, quando enfrentamos crises, perdas ou decepções, podemos nos lembrar de André e renovar nossa confiança em Deus, certos de que Ele está no controle de todas as coisas. Aplicação prática para hoje.
Como podemos colocar em prática os ensinamentos de André em nosso cotidiano? Podemos começar sendo mais atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor, oferecendo ajuda, ouvindo com empatia e compartilhando nossa fé de forma natural. Podemos também buscar comunidades onde possamos crescer espiritualmente e servir com alegria. E, acima de tudo, podemos confiar que Deus tem um propósito para a nossa vida, assim como teve para André. Reflexão final. A história de André é um convite para vivermos com mais fé, lealdade e missão em nosso dia a dia. Ela nos lembra que cada um de nós, independentemente de quem somos ou de onde viemos, pode ser um instrumento de transformação no mundo. Que possamos, como André, responder ao chamado de Deus com coragem, humildade e amor, sabendo que nossa vida pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se você já viveu situações em que a fé, a lealdade ou a missão fizeram diferença em sua vida ou na vida de alguém próximo, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a buscarem um novo sentido e propósito. Comente e faça parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Querido amigo, querida amiga, chegou o momento de nos recolhermos em oração, inspirados pela vida de André, o primeiro apóstolo de Jesus Cristo. Convido você a encontrar um lugar tranquilo, onde possa fechar os olhos, respirar fundo e abrir o coração para Deus. Permita-se sentir a presença do Senhor ao seu lado, acolhendo cada palavra desta oração como um presente de amor e esperança para a sua vida. Pai Celestial, neste momento, nos aproximamos de Ti com o coração aberto, inspirados pela trajetória de André, que foi um homem simples, mas de grande fé. Assim como ele, muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida, mas hoje colocamos em Tuas mãos todas as nossas preocupações, sonhos e limitações. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando tudo parece difícil ou incerto. Dá-nos a coragem de André, que nunca deixou de buscar Teu rosto, mesmo nos momentos mais desafiadores. Ó Deus, ajuda-nos a ser leais, assim como André foi leal a Jesus em todos os momentos de sua vida. Que possamos permanecer firmes em Teus caminhos, mesmo quando as circunstâncias mudam ou quando somos tentados a desistir. Fortalece nossa fé para enfrentar as provações, as dúvidas e as inseguranças que surgem no caminho. Dá-nos a graça de sermos fiéis a Ti, a nossa família, aos nossos amigos e à missão que nos confiaste. Senhor, assim como André foi um canal de bênção para seu irmão Pedro, ensina-nos a levar as pessoas que amamos para mais perto de Ti. Que possamos compartilhar nossa fé com entusiasmo, generosidade e humildade, sem esperar reconhecimento ou recompensa. Ajuda-nos a ser pontes que aproximam as pessoas de Ti, oferecendo palavras de ânimo, gestos de amor e exemplos de vida. Pai, inspira-nos a servir com alegria, assim como André serviu em silêncio, mas com profundo impacto. Que possamos encontrar satisfação em ajudar o próximo, em ouvir quem precisa desabafar, em abraçar quem está triste e em acolher quem se sente só. Dá-nos um coração humilde, disposto a servir sem esperar nada em troca, sabendo que a verdadeira grandeza está em amar e servir. Senhor, fortalece nossa vida em comunidade. Que possamos cultivar relacionamentos saudáveis, baseados no respeito, no perdão e no apoio mútuo. Ajuda-nos a construir comunidades de fé, esperança e acolhimento, onde todos se sintam amados, valorizados e encorajados a crescer. Que nossa vida seja um reflexo do Teu amor, atraindo outras pessoas para Ti. Ó Deus, dá-nos a coragem de testemunhar nossa fé, assim como André testemunhou até o fim de sua vida. Que possamos viver com integridade, defendendo nossos valores e compartilhando nossa esperança em Cristo. Ajuda-nos a ser luz em meio às trevas, levando esperança a quem está desanimado,
fé a quem duvida e amor a quem precisa. Pai, renova nossa esperança, especialmente nos momentos de dificuldade, dor ou decepção. Que possamos, como André, confiar em Ti até o fim, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Dá-nos a certeza de que nossa missão não termina com as adversidades, mas continua na vida daqueles que são impactados por nosso testemunho. Senhor, hoje Te pedimos especialmente por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que Tu possas transformar suas vidas, assim como transformaste a vida de André. Dá-lhes propósito, direção e força para enfrentar cada desafio. Que eles possam experimentar Teu amor, Tua paz e Tua presença em todos os momentos. Ajuda-nos, Pai, a responder ao Teu chamado com coragem, humildade e amor, sabendo que nossa vida pode fazer a diferença no mundo. Que possamos, como André, ser instrumentos de transformação, levando esperança, fé e amor a quem mais precisa. Senhor, agradecemos por tudo o que Tens feito em nossas vidas. Agradecemos pelo exemplo de André, pela fé que ele viveu, pela lealdade que demonstrou e pela missão que abraçou. Agradecemos por cada pessoa que nos inspira a seguir Teus caminhos. Que possamos, a cada dia, ser mais parecidos com Jesus, amando, servindo e testemunhando Teu amor. Amém. Se esta oração tocou seu coração e trouxe paz à sua vida, curta este vídeo. Sua curtida fortalece nossa comunidade de fé, esperança e acolhimento e ajuda a levar mensagens inspiradoras para quem mais precisa. Curta e compartilhe essa oração com quem precisa de um novo ânimo hoje. Uma das passagens mais marcantes da vida de André está registrada no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Essa narrativa revela o coração missionário de André, sua fé e seu desejo de compartilhar o encontro com Jesus. Vamos ler juntos esse trecho e, em seguida, refletir sobre seu significado para a nossa vida hoje. João 1, 35 a 42. No dia seguinte, João Batista estava de novo com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvir isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: "O que vocês querem?" Eles responderam: "Rabi", que significa mestre. "Onde o Senhor está morando?" Jesus respondeu: "Venham e vejam." Então foram e viram onde ele estava morando e passaram o resto do dia com ele. Eram cerca de 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João dissera e seguiram Jesus. Ele foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: "Encontramos o Messias", que significa Cristo. Então André levou Simão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: "Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro." Essa passagem é fundamental para compreendermos o caráter e a missão de André. Ele, que era discípulo de João Batista, ouve o testemunho do profeta e imediatamente segue Jesus. André não apenas segue, mas também busca seu irmão Simão Pedro para compartilhar a boa notícia. Encontramos o Messias. Esse gesto simples, mas profundo, revela o coração missionário de André, sempre disposto a levar outras pessoas a Jesus. Segundo os estudiosos bíblicos e teólogos renomados, como William Barclay em seu livro Comentário Bíblico do Novo Testamento, a atitude de André demonstra 3 aspectos essenciais do discipulado cristão. 1. Abertura ao chamado de Jesus. André não hesita em seguir Jesus quando ouve o testemunho de João Batista. Ele está atento à voz de Deus e pronto para responder ao convite do Mestre. 2. Desejo de conhecer Jesus mais profundamente. André quer saber onde Jesus mora, deseja passar tempo com Ele, aprender com Ele e viver em sua presença. 3. Missão de compartilhar a fé. André não guarda para si a experiência do encontro com Jesus. Ele corre até seu irmão e o leva ao Mestre.
tornando-se um dos primeiros evangelistas da história cristã. O teólogo John Stott, em sua obra O Discípulo Radical, destaca que André é um exemplo de discípulo que entende que a fé cristã é para ser vivida e compartilhada. Ele não busca destaque, mas se alegra em ser canal de bênção para os outros. André nos ensina que a verdadeira espiritualidade não está no isolamento, mas na comunhão e no serviço ao próximo. A passagem de João 1:35-42 também nos lembra que o encontro com Jesus é transformador. Quando André diz a Pedro, encontramos o Messias, ele está compartilhando a alegria de ter encontrado o Salvador. Esse testemunho é tão poderoso que Pedro, ao ser apresentado a Jesus, recebe um novo nome e uma nova missão. Assim, André se torna instrumento de transformação na vida de seu irmão. Para a teologia contemporânea, a história de André nos convida a refletir sobre nossa própria resposta ao chamado de Jesus. Quantas vezes ouvimos o convite do Mestre e hesitamos em segui-lo? Quantas vezes guardamos para nós a experiência da fé sem compartilhá-la com quem está ao nosso lado? André nos inspira a ser corajosos, a buscar Jesus de todo o coração e a levar outras pessoas a Ele, sabendo que o encontro com Cristo pode transformar vidas. Além disso, essa passagem reforça a importância do testemunho pessoal. André não prega um sermão elaborado, mas simplesmente compartilha sua experiência. Encontramos o Messias. Essa simplicidade é poderosa, pois mostra que a fé autêntica não precisa de grandes discursos, mas de coração sincero e disposição para servir. Portanto, João 1:35-42 é um convite para vivermos o discipulado com a mesma disposição de André, abertos ao chamado de Jesus, desejosos de conhecê-lo mais profundamente e prontos para compartilhar nossa fé com quem está ao nosso redor. Que possamos, como André, ser instrumentos de transformação na vida das pessoas, levando esperança, amor e sentido a quem mais precisa. Se essa passagem bíblica tocou seu coração e te inspirou a compartilhar sua fé com outras pessoas, compartilhe este vídeo. Sua atitude pode levar esperança e transformação a quem precisa de um novo encontro com Jesus. Compartilhe e faça parte dessa corrente de amor e acolhimento. Querido amigo, querida amiga, chegamos a um momento especial do nosso encontro. Depois de mergulharmos juntos na história de André, o primeiro apóstolo de Jesus Cristo, quero conversar diretamente com você, que está aqui, buscando inspiração, esperança e um sentido maior para a sua vida. A história de André não é apenas um relato do passado, ela é um convite para vivermos hoje, com fé, lealdade e missão, os mesmos valores que marcaram sua trajetória. Você já se sentiu pequeno diante dos desafios da vida? Já achou que não tinha nada a oferecer? André nos ensina que Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Ele escolheu um simples pescador para ser um dos pilares da igreja, mostrando que a verdadeira grandeza está em responder ao chamado divino com disponibilidade e amor. Assim como André, você também é chamado a fazer a diferença onde está, seja em casa, no trabalho, na escola ou na comunidade. Reflita consigo mesmo. Como você tem respondido ao chamado de Jesus? Tem buscado conhecê-lo mais profundamente, como André fez ao perguntar: onde o Senhor está morando? Tem compartilhado sua fé com quem está ao seu redor, levando esperança e amor a quem precisa? Ou tem guardado para si a experiência do encontro com Cristo, sem compartilhá-la com ninguém? André nos mostra que a fé cristã é para ser vivida e compartilhada. Ele não esperou ser perfeito ou ter todas as respostas para levar seu irmão Pedro até Jesus. Ele simplesmente disse: encontramos o Messias, e o apresentou ao Mestre. Essa simplicidade e coragem são um exemplo para todos nós. Você não precisa ser um grande orador ou líder reconhecido para ser um instrumento de transformação. Basta ser fiel, disponível e disposto a servir.
Talvez você esteja passando por um momento difícil, sentindo-se sozinho ou desanimado. Saiba que Deus está com você, assim como esteve com André em todos os momentos de sua vida. Ele conhece suas lutas, seus sonhos e suas limitações, e quer usar sua história para abençoar outras pessoas. Permita-se confiar nele, entregar suas preocupações e pedir força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece escuro. A história de André também nos ensina sobre a importância da comunidade. Ele nunca esteve sozinho. Sempre esteve ao lado de Pedro, dos outros discípulos e principalmente de Jesus. Assim como ele, você também pode cultivar relacionamentos saudáveis, baseados no respeito, no perdão e no apoio mútuo. Procure uma comunidade de fé onde você possa crescer espiritualmente, servir com alegria e ser acolhido em suas necessidades. Outro grande aprendizado de André é a humildade. Ele nunca buscou destaque ou reconhecimento, mas se contentou em servir em silêncio, com profundo impacto. Em um mundo que valoriza o sucesso, a fama e o protagonismo, André nos lembra que a verdadeira grandeza está em amar e servir, sem esperar nada em troca. Que você também possa encontrar satisfação em ajudar o próximo, em ouvir quem precisa desabafar e em ser presença acolhedora na vida dos outros. Por fim, André nos inspira a ter coragem para testemunhar nossa fé, mesmo diante das dificuldades. Ele enfrentou perseguições, desafios e, finalmente, o martírio, mas nunca deixou de seguir Jesus. Em nossos dias, somos chamados a viver com integridade, defendendo nossos valores e compartilhando nossa esperança em Cristo, seja com palavras ou com atitudes. Quero te convidar a olhar para a sua própria vida e identificar onde você pode ser mais parecido com André. Talvez seja no trabalho, na família, entre os amigos ou na comunidade. Onde quer que você esteja, lembre-se, você é chamado a ser luz, a levar esperança e a transformar vidas, assim como André fez. Se você já sentiu o desejo de ser um canal de bênção para outras pessoas, mas teve medo ou dúvida, saiba que Deus está contigo. Ele te capacita, te fortalece e te guia em cada passo. Permita-se experimentar o poder transformador do encontro com Jesus e compartilhe essa experiência com quem está ao seu lado. Que a história de André inspire você a viver com mais fé, lealdade e missão, seguindo os passos de Jesus Cristo. Que você possa, como ele, ser instrumento de transformação na vida de muitas pessoas, levando esperança, amor e sentido a quem mais precisa. Se você quer continuar se inspirando em histórias como a de André e fazer parte de uma comunidade de fé, esperança e acolhimento, inscreva-se no canal Bíblia em Cores. Assim, você não perde nenhuma mensagem transformadora e caminha conosco rumo a uma vida mais plena e cheia de propósito. Inscreva-se agora e permita que Deus transforme sua história, assim como transformou a de André. Chegamos ao final desta jornada inspiradora pela vida de André, o primeiro apóstolo de Jesus Cristo. Mas a história não termina aqui. Ao longo de nossa narrativa, vimos como André foi fundamental para que seu irmão Pedro também conhecesse o Mestre. O encontro entre André e Jesus mudou não apenas a vida do próprio André, mas também a de Pedro, que se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. Pedro, o irmão de André, é um dos personagens mais emblemáticos do Novo Testamento. Ele foi escolhido por Jesus para ser pedra fundamental da igreja. Mateus 16:18. Recebeu um novo nome e uma missão especial: apacentar as ovelhas do Senhor. A vida de Pedro é marcada por altos e baixos, por momentos de grande fé e também de fraqueza, mas sempre permeada pelo amor e pela misericórdia de Jesus.
A conexão entre André e Pedro nos ensina que nossas ações podem impactar profundamente a vida daqueles que amamos. André não apenas seguiu Jesus, mas levou seu irmão até ele, tornando-se canal de bênção e transformação. Da mesma forma, cada um de nós pode influenciar positivamente a vida de nossos familiares, amigos e colegas, compartilhando nossa fé, esperança e amor. A história de Pedro é cheia de ensinamentos valiosos. Sua ousadia em caminhar sobre as águas, sua negação a Jesus, seu arrependimento e sua restauração pelo Mestre. Pedro aprendeu a depender totalmente de Deus, a confiar em sua graça e a servir com humildade. Sua trajetória nos mostra que, mesmo diante de falhas e quedas, é possível recomeçar e ser usado poderosamente por Deus. Assim como André foi ponte entre Pedro e Jesus, nós também podemos ser instrumentos de transformação na vida das pessoas ao nosso redor. Que tal inspirar alguém a buscar um novo sentido, a renovar a esperança ou a se aproximar de Deus? Pequenos gestos de amor, palavras de ânimo e exemplos de fé podem fazer toda a diferença, assim como fez André na vida de Pedro. E para você que acompanhou esta jornada até aqui, quero convidá-lo a continuar conosco no próximo tema, onde mergulharemos na vida do apóstolo Pedro. Descubra como Pedro, um homem simples e cheio de falhas, foi transformado por Jesus e se tornou um dos maiores líderes da história cristã. Saiba como ele enfrentou desafios, superou medos e aprendeu a confiar totalmente em Deus. Clique no card que aparece na tela para assistir ao próximo vídeo e faça parte dessa comunidade de fé, esperança e acolhimento. Juntos, vamos aprender, crescer e nos inspirar nas histórias dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Que Deus abençoe sua vida, assim como abençoou André e Pedro. Que você possa ser canal de bênção para muitas pessoas, levando esperança, amor e sentido a quem mais precisa. Até o próximo encontro. Se você gostou dessa história e acredita que pode inspirar outras pessoas, compartilhe este vídeo. Sua atitude pode levar esperança e transformação a quem precisa de um novo encontro com Jesus. Compartilhe e faça parte dessa corrente de amor e acolhimento.